Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Acabou o prazo para que as empresas se adequem na nova lei que altera a consolidação dos regulamentos do trabalho. A nova legislação exige que as empresas garantam não apenas que o mercado seja mais inclusivo e receptivo às mulheres, mas também que o local de trabalho seja igualitário e seguro. Desde o ano passado, existe uma lei que obriga as empresas a implementarem ações internas que combatam o abuso sexual e também outras formas de violência dentro das empresas. Dr. José Roberto Almeida, advogado trabalhista, está aqui para conversar com a gente. Doutor, o ano passado foram mais de 50 mil denúncias de abusos morais dentro das empresas e também mais de 3 mil sexual. É um número que chama atenção e por conta disso essa lei, não é mesmo? Perfeito, é um número que chama atenção, são números expressivos e podemos afirmar que são números subdimensionados, posto que esses números eles revelam aquelas ações que são submetidas ao judiciário. Contudo, há muitos casos de abuso, seja de ordem moral, seja de ordem sexual, que sequer chegam ao judiciário e não são computados para essas estatísticas. A lei foi publicada no dia 22 de setembro de 2022, com uma carência de 180 dias para que as empresas pudessem se adequar às novas regras que tratam do tema. Elas precisam implementar normas de conduta em relação dentro do seu ambiente que visem a divulgar amplamente os conceitos, os critérios, como se enquadra as questões relativas ao assédio, seja de ordem moral, seja de ordem sexual, bem assim implementar formas de denunciar de denúncia por parte dos seus empregados em relação a esses possíveis fatos de assédio, bem assim tratar essas informações, tomar políticas, tomar providências em relação a esses fatos, apurando-os e punindo os responsáveis, seja sob o ponto de vista administrativo ou até mesmo culminando para uma demissão por justa causa, em sendo o caso. E o intuito do legislador é justamente poder trazer ao debate essa questão do assédio, que muitas vezes, em muitas empresas, isso não é bem definido, quais são os critérios ou quais são as características. O empregado precisa saber se é ou não vítima de qualquer forma de assédio, seja de ordem moral ou seja de ordem sexual. Então, o auditor fiscal do trabalho, a partir do dia 21 de março, pode autuar essas empresas e aplicar multas pelo não cumprimento dessas obrigações. Então, por isso é que o legislador concedeu um prazo de 180 dias para que as empresas pudessem se adequar. Findo esse prazo, o Ministério do Trabalho já está franqueado a proceder às autuações. Mesmo com o envelhecimento da população, ainda é grande o etarismo, que é o preconceito contra a idade. Para as mulheres, o problema é ainda maior. Para combater esse preconceito, o projeto Ativo Idade vem abrindo espaços para participantes femininas acima dos 60 anos. Existe tempo determinado para ser feliz? Os sonhos e realizações podem ser limitados pela idade? Antes, se achava que sim. Mas o comportamento, principalmente das mulheres, tem mudado. Muita gente prova que após os 60 anos é possível concretizar seus sonhos. Algumas mulheres preferem mesmo trocar o tricô pela malhação. O exercício físico renova energias, assim como as artes. Rugas, cabelos brancos, uns quilinhos a mais, não são barreiras para se incluir socialmente de uma forma mais ativa. Neste mês, mulheres mais experientes mostraram seu charme na passarela. Nós, mulheres maduras, nós aprendemos que as coisas que antes nos faziam sofrer, hoje, elas servem para nos proteger. E eu quero também agradecer a Deus pelo dom da vida. E quero parabenizar a todas as mulheres. Elas participaram do projeto Ativo Idade, voltado para mulheres na maturidade, com uma programação de palestras, feira de produtos, homenagens e teatro. Nós precisamos do apoio, né, da comunidade, do apoio do meio empresariado, para que esses eventos continuem acontecendo, continuem sendo valorizados a melhor idade ou maturidade, como quer que seja, mas é que seja importante a consciência de que essas pessoas, eles produzem e ainda produzirão mais ainda. A peça Barro Cru, de Valden Luiz, fez parte da programação.
e volta a ser encenada no Cine Teatro São Luís no próximo dia 21. Uma boa oportunidade para comprovar de perto o talento de viver dessas mulheres. A senhora gostaria de ser rica? Aqui estou para convidar todos para verem Barro Cru, espetáculo do nosso grande mestre Valdeir Luiz, registrado no livro de Rosenberg Cariri. É gratuito, dia 21/3, às 16 horas. Não percam, não deixem de vir, vale a pena. Venham, venham, vai ser lindo. Um comboio da saúde foi montado na BR-277 em Cascavel, no oeste do Paraná, para contribuir na rotina dos caminhoneiros. No local, eles podem fazer exames de saúde e até tomar vacinas. O seu Valmor é caminhoneiro há 53 anos. Muitas vezes, para rodar as estradas e dar conta do trabalho, acaba deixando a saúde de lado. E quando chega em casa... Em casa, às vezes, a gente chega meio, vai, carrega, descarrega, então a mulher, não, tu vai ter que fazer exame hoje. Aí eu vou descer, eu vou sempre. Eu ando com a caderneta de vacina, tudo direitinho, isso aí tudo tá comigo aí. Pensando em garantir atendimento mais humanizado para esses profissionais que cortam o país dirigindo, a Secretaria de Saúde de Cascavel, no oeste do Paraná, montou um comboio da saúde no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277. Esses profissionais estão direto nas estradas, têm dificuldade ao acesso à saúde, eles têm pouco tempo. Então, nesse caso, nós pegamos eles durante o trabalho, uma operação junto com as polícias. Então, o pessoal faz a abordagem, as orientações e nós aproveitamos para fazer as ofertas e orientações em saúde. Na unidade móvel de atendimento, são feitos diversos testes rápidos: HIV, sífilis, hepatite, glicemia, aferição arterial, orientações sobre saúde sexual e também atualização das vacinas do calendário. Esse ponto foi escolhido de forma estratégica. A BR-277 é palco para milhares de motoristas que fazem o escoamento de produções aqui no Paraná. A ideia é conscientizar esses profissionais a cuidarem ainda mais da saúde no meio da correria que é a vida na estrada. Em 3 dias, 80 motoristas passaram pelo atendimento. Dentro da quantidade enorme de profissionais que passam pela rodovia, esse número poderia ser maior. E a pressa acaba atrapalhando a adesão. Isso, então, é um trabalho de sensibilização e convencimento com esse público. Então, normalmente, nós sentimos que eles estão sempre com pressa, eles querem trabalhar, mas a gente sensibiliza para que eles parem um pouquinho e falamos sobre a importância do cuidado da saúde deles. Então, para eles trabalharem, para eles pegarem as estradas com segurança, é importante que a saúde esteja em dia. Por isso, essa oferta, e nós orientamos também sempre quando parar no seu município de residência para continuar o seu tratamento ou parar para os exames de rotina também. Mas para quem recebe o atendimento, olhar para a saúde com mais atenção vale a pena. Tem que ser consciente, né? É a vida, a gente depende disso aí, que a gente acaba meio que relaxando, né? Aí na lida, no dia a dia e tal, e aí é um negócio importante. A minha pressão, eu até achei que era pressão alta, né? A gente incentiva o pessoal, vamos lá, a saúde é o principal. Daqui a pouco tem caminhoneiro desmaiado, caminhão que mora no volante, por falta de recursos. Então, sabe o que é? Não é falta de que recursos tem, é relaxamento do motorista. Cuidar da saúde. Então. Cuidado da saúde, tem que cuidar da saúde. Não cuidar da saúde, tá ferrado. Vamos falar de agricultura? Pelos campos de Santa Catarina, a produção de cebola hoje é um dos destaques. O valor total da produção desta safra no estado deve ultrapassar R$1 bilhão, marca histórica para Santa Catarina. A produção chegou a 551 mil toneladas. Vale lembrar que Santa Catarina é o maior produtor da hortaliça no país. Aumentar o volume de cebola colhido por hectare era um dos grandes desafios do produtor. E a marca atingida nesta safra é a melhor em 10 anos. A produtividade superou os 31 mil quilos por hectare, contra 28 mil na safra passada. Segundo a Epagre, enquanto a área plantada aumentou cerca de 0,6% em Santa Catarina, a produtividade avançou quase 11%. E seu clima não foi tão favorável no início, na reta final da safra, ajudou bastante. Apesar de um problema de baixas temperaturas
na segunda quinzena de outubro, início de novembro, nós tivemos a partir do dia 10 ou 15 de novembro, até o final do ciclo, temperaturas elevadas com muito sol. Isso permitiu que a produção se desenvolvesse muito bem com bulbos, né, com cabeças, cebola com cabeças grandes e também com a sanidade extraordinária. O mercado recebeu muito bem a nossa produção em função dessas qualidades da safra 22-23 em Santa Catarina. A safra de cebola atingiu 551 mil toneladas em Santa Catarina. Não é um volume histórico, porque a safra 2016-17 chegou a 600 mil toneladas. No entanto, houve recorde no valor total da produção, uma marca histórica para Santa Catarina, que se mantém como o maior produtor nacional da hortaliça. Nós devemos bater o recorde do ponto de vista do valor da produção da safra, né, que deve superar a 1 bilhão e 200 milhões de reais aqui em Santa Catarina. Algo histórico, né, para a cultura aqui no estado. A gente recebe com bastante ânimo, né, essa notícia aí desse último boletim divulgado pela Epagri, né? Isso é fruto, eu acho, que da dedicação do produtor rural, também aliado aí à assistência técnica e também investimento, né, cada vez mais em novas tecnologias. Um dos grandes entraves que Santa Catarina tinha era o aumento de produtividade por hectare, né, nos últimos anos, e os agricultores, eu acho que investiram, né, juntamente com a assistência técnica também do ramo agropecuário e também assistência técnica das empresas de extensão rural também, né? Então, isso tudo aliado com a pesquisa também que vem sendo desenvolvida, isso aí trouxe essa produtividade aí que alcançamos neste ano, né? Nessa última safra aí. O preço pago ao produtor também foi um dos melhores da história. O quilo da cebola classe 3 chegou a ser vendido a R$ 6,00. E os produtores conseguiram encaixar no mercado até aquela cebola que floresceu, o chamado capitão, que vinha sendo contabilizado como prejuízo. E essa cebola, ela tinha uma comercialização com valor um pouco mais baixo. Então o mercado aceitou bem essa cebola pelo valor, pelo preço. E essas cebolas, elas acabaram também somando, né, na expectativa, na soma do geral da safra. Os preços hoje baixaram. O quilo está oscilando entre R$ 2,00 e R$ 2,20 para o agricultor, que já começa a planejar a próxima safra, de olho nos custos de produção e em outros desafios. Em abril inicia a semeadura em canteiros e em junho começa o plantio. Ano passado nós tivemos aí talvez a safra mais cara da história, né? Devido aí à alta dos fertilizantes que tivemos ano passado. E também tivemos uma safra bastante difícil, né? Tivemos aí muito problema com mão de obra. Esse problema a gente não sabe se vai acontecer novamente essa safra, né? A mão de obra ano passado ela estava bastante escassa, né? E acabou também, por consequência, encarecendo. Então, a gente inicia essa próxima safra aí com otimismo, mas também com cautela, né? Em relação aí a esse cenário atual. A Finlândia, mais uma vez, foi eleita pela ONU como o país mais feliz do mundo, pela 6ª vez seguida, hein? A Finlândia, com todo o destaque nesta posição privilegiada no mapa da felicidade. O Brasil, que em 2016 ocupava o 16º lugar, perdeu mais posições no ranking atual. O novo ranking da felicidade, estipulado pela ONU e baseado em critérios como bem-estar econômico, o PIB de cada nação e outros índices sociais, deixou o Brasil algumas posições mais abaixo. Nosso país, que era o 16º colocado em 2016 no ranking com 137 países, na lista atual aparece mal posicionado, hein? Apenas na 49ª posição. E detalhe, foram 11 posições perdidas do ano passado para agora. Em 2022, estávamos na 38ª posição, apenas ocupando a de número 49. O cenário de constante instabilidade na economia do país, de insegurança social que atinge alto percentual da população, tem relação direta com essa perda expressiva de posições na lista da ONU. Entre os países onde a população é mais feliz estão nada menos do que 4 do norte europeu. De acordo com os critérios analisados pela ONU, a Finlândia, geladíssima, é o país mais feliz. E agora pela 6ª vez seguida. Uma terra de estabilidade garantida aos cidadãos e de alegria e conforto garantidos a todos.
Na segunda posição, entre os mais felizes, ficou a Dinamarca. Em terceiro lugar, a Islândia. Na quarta posição está o único país que não é europeu, Israel, que ganhou 5 posições do ano passado para agora. E no quinto lugar ficou a Holanda. A Ucrânia, assolada pela invasão russa que trouxe destruição com a guerra, subiu do ano passado para agora, acredite, passou do 98º posto para a posição de número 92. A lista anterior havia sido divulgado antes da invasão das tropas de Vladimir Putin. O detalhe apresentado no relatório da ONU justifica que, apesar das mortes e de toda a destruição com a guerra, a Ucrânia ganhou em comum um sentimento maior, da busca de seus cidadãos por um bem em comum, uma luta firme em defesa da nação que escancara a força da identidade ucraniana. Este relatório mundial da felicidade foi publicado pela primeira vez em 2012 e também considera o sentimento de seus próprios moradores com relação ao que sentem ao pertencer a esta ou aquela nacionalidade. No outro extremo da lista está o Afeganistão, na tristeza da última posição desde o relatório de 2020, um país que enfrenta grave crise humanitária desde que o Talibã assumiu o comando há 2 anos, com a saída das tropas norte-americanas do país. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.